Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Sou Lucielda Silva, professora de corte e costura, modelagem e costura criativa. Nosso vídeo de hoje é de corte de costura e será da blusa com decote V e babadinho que eu modelei no vídeo passado. Se você não viu ainda o vídeo com essa modelagem e quer conferir também esse passo a passo, terminando o vídeo aqui, procura aqui no canal e acompanha que tem lá tudo certinho para você. Lembrando também, para você que quer comprar o molde dessa peça, o link de compra eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário do vídeo. Agora, tá querendo aí acompanhar esse passo a passo de corte e de costura? Vem comigo, vamos pro vídeo. Bem, e aqui vamos pro corte de mais uma peça. Para fazer essa blusa, eu vou usar aqui esse tecido, que aqui na minha cidade eu compro sempre como sedinha, tá? É um tecido bem, assim, bem molinho, com bastante caimento, mas ele não é em algodão. Ele é com a composição de poliéster e ele é muito legal para fazer blusa. Não sei se em outras cidades vocês conhecem aí com outro nome. Então, aqui eu tenho 1,5 m e o meu molde é compatível com o tamanho M, tá? Porque é uma blusa de manga longa. Então, eu vou usar aqui esse tecido, mas tem várias opções de tecido que fica muito legal para você fazer uma peça como essa. Você pode usar desde uma tricoline, viscose, viscolinho, cetim, enfim, são muitos. Um crepe também fica muito bonito, mas aqui eu vou usar esse tecidinho aqui que eu já mostrei para vocês. Vou iniciar aqui espalhando o tecido sobre a mesa e depois venho posicionando os moldes. Posicionei aqui o tecido, ele está dobrado, aqui são as auréolas do tecido e lá do outro lado eu tenho a dobra. Já vou posicionar aqui a frente do molde, posicionado aqui certinho. Já prendi aqui com os pezinhos, agora eu vou cortando aqui rente com a borda do molde. Quem preferir pode prender com alfinetes. Cortado aqui a parte frente, agora eu vou para a parte costa. Vou posicionar o centro-costa aqui na dobra do tecido. Então, posicionei aqui, ó, certinho com a dobra do tecido. O centro-costa, coloquei aqui os pezinhos e agora é só fazer o corte. Cortado aqui a parte costa, vou agora para as mangas. O tecido continua aqui, ó, dobrado. Vou posicionar agora o molde da manga. Vou posicionar assim, retinho. Colocar aqui os pezinhos e também fazer o corte. Finalizei o corte da manga. Agora eu venho aqui para o babadinho do decote. E aqui para o babado, ó, eu preciso posicionar na dobra do tecido. Vou prender aqui também e fazer o corte. Prontinho aqui o corte do babado. Agora, para finalizar, eu vou cortar uma tirinha de viés com uns 3 centímetros de largura, que ela vai servir para o acabamento do decote. E nesse meio aqui é que está o viés. Então, aqui eu cortei, ó, cortei 2 tirinhas, pode ser que uma só não dê. Para quem não gostar de cortar assim, a mão livre, você pode pegar o próprio molde aqui do babadinho, dobra um pouquinho aqui na borda e faz um moldezinho para cortar o viés. Aqui eu finalizei esse corte, tá tudo pronto e agora vamos acompanhar a costura. E aqui para a costura, eu já iniciei passando ferro aqui no centro-frente. E aqui eu passei ferro da seguinte forma. Eu dobrei 1 centímetro e passei ferro. Dobrei aqui, ó, 1 centímetro e passei. Depois eu dobrei 2,5 centímetros, que é a largura total da abertura, e passei ferro também. Já fiz isso aqui com as duas partes. Marquei aqui a pence
E também passei ferro aqui na tirinha de viés, que é para o acabamento do decote. Já vou iniciar aqui a costura pela pence de busto, marquei aqui com o giz, talvez não dê para ver aí no vídeo, porque o giz era clarinho também, mas tem aqui a marcação, e agora eu só preciso dobrar aqui certinho e costurar em cima dessa marcação. Essa marcação eu faço sempre de acordo com o que eu tenho lá no molde da peça. Então, já faço aqui a costura. Vou tirar aqui para mostrar como ficou. Fica assim, ó, certinho aqui. Eu vou fazer isso mesmo com o outro lado. E aqui eu já costurei também a pence do outro lado, da mesma forma. E vou costurar também a pence aqui da parte costa. A mesma coisa, tá aqui já marcado, só preciso dobrar aqui ao meio a pence certinho e passar a costura. Dobrei aqui, ó, certinho e vou costurar exatamente em cima da marcação que eu fiz. Essa parte aqui da pence das costas, como é uma pence mais comprida, você pode também colocar alguns alfinetes, dobrando aqui certinho ao meio, que vai facilitar. Aqui eu venho só costurando em cima da marcação, finalizando aqui a primeira. Vou fazer a mesma coisa com a outra pence aqui do outro lado. E aqui eu já costurei também, ficou assim, ó, as pences das costas. Agora eu venho aqui para o ombro, vou posicionar frente e costas, direito com direito, e passar a costura. Encaixando aqui certinho. Agora eu venho passando a costura com a margem de 1 centímetro. Já vou fazer isso mesmo aqui com o outro ombro, a mesma coisa, encaixando aqui certinho. E também passando a costura. Finalizando aqui o outro ombro. Já vou vir aqui, ó, ficou certinho o ombro, já vou vir aqui para a lateral. A mesma coisa, só posicionar direito com direito e passar a costura também com a margem de 1 centímetro. Vou passando aqui em toda a lateral até chegar aqui na barra. Finalizando aqui na barra da blusa. Certinho aqui, ó, a lateral, vou fazer isso mesmo aqui para o outro lado. E aqui eu já costurei o outro lado também. Agora eu preciso passar isso aqui no overlock, mas antes eu vou aqui para a manga. E aqui nas mangas, eu já vou iniciar fazendo a marcação aqui para o franzido. Vou colocar aqui, ó, certinho a lateral e faço uma marcação aqui mais ou menos com uma distância de uns 10 centímetros do finalzinho aqui da manga. E aqui eu vou passar as costuras para franzir de uma marcação a outra. As costuras aqui eu uso sempre duas, passo uma bem na bordinha, aqui, ó, dessa marcação até a outra, eu venho passando a costura. Passo uma primeira costura assim bem na bordinha do tecido e depois eu passo outra costura com a distância de meio centímetro. Daí eu venho passando assim certinho, não faço retrocesso, né, porque precisa puxar essa linha. Passado aqui as costuras, eu vou passar a costura da lateral, colocando assim direito com direito e passando a costura também com a margem de 1 centímetro. Vou passar aqui em toda a lateral dessa manga. Já finalizando aqui na barra da manga. Vou fazer aqui, ó, ficou certinho a lateral, vou fazer aqui o franzido. Pro franzido eu vou separar aqui
essas linhas. Pego aqui 2 das linhas e venho puxando. Vou puxando e espalhando esse franzido, até formar o franzidinho aqui da cabeça da manga. Ficou assim, ó, certinho. O franzidinho ele é concentrado aqui mais na cabeça da manga. E eu agora vou fazer esse mesmo processo com a outra. Vou repetir aqui para a outra manga. Já repeti aqui o mesmo processo. Ficou dessa forma. Agora eu vou lá para o overlock para passar a lateral aqui, as laterais da manga e também a blusa. E aqui eu já passei lá no overlock, o acabamentozinho aqui, ó, da lateral. Passei aqui da blusa também, no ombro, nas laterais. Agora eu vou para a colocação dessa manga aqui na blusa. E aqui temos sempre que ficar atento, ó, a parte mais cavada da manga é a parte frente, então ela tem que ficar aqui certinho com a frente da blusa. Vou posicionar aqui na costura lateral, certinho aqui, a costura lateral da manga com a costura lateral da blusa. Coloco um alfinete para me ajudar aqui nesse processo. E eu faço sempre dessa forma, eu pego aqui por dentro, coloco a manga, porque assim ela já fica aqui na posição certinha para a gente passar a costura. Sempre confiro aqui certinho para ver se ela tá encaixando, se não precisa ajustar aqui no franzido. E agora é só passar a costura. Então eu trago aqui para a máquina e vou passando a costura, chegando nessa parte aqui do franzido, a gente sempre vai conferindo, vai dando uma arrumadinha. Aqui, ó, exatamente onde inicia o franzido, eu vou acomodando bem esse tecido e também vou verificando se precisa de mais alguma arrumadinha aqui no franzido. E aí eu vou passando tudo certinho até finalizar uma volta completa aqui na cava junto com a manga. Já tô finalizando aqui, chegando novamente na lateral. Vou tirar aqui para mostrar como ficou. Tirar aqui o alfinete. E vou desvirar. Ficou assim, certinho aqui a manga. Franzidinho aqui mais na parte próxima ao ombro. Vou fazer isso mesmo aqui com a outra manga. E aqui eu já coloquei também, ó, já costurei a outra manga. Ficou tudo certinho. Agora eu vou aqui para a colocação do elástico da manga. Peguei aqui um pedacinho de elástico de 1 centímetro de largura. E para medir, eu coloco sempre aqui, ó, no meu pulso. E meço deixando assim com uma certa folga. Deixo aqui com uma folguinha, ó, de mais ou menos uns 2 centímetros. E faço o corte também deixando 1 centímetro a mais para transpassar aqui e passar as costurazinhas fechando esse elástico. Então aqui eu coloco certinho e venho passando a costura. Vou passando assim várias costurazinhas para ficar bem firme, fazendo o retrocesso também. E aí fica assim, ó, o elástico certinho aqui, bem firme. Vou trazer aqui para a manga, para a barra da manga. Só posicionar aqui por dentro. Posicionar assim, ó, aqui por dentro. E passar a costura na borda desse elástico. Que eu vou deixar a agulha assim para baixo. E vou esticar esse elástico de forma que ele fique certinho com a borda da barra da manga. E aí eu vou esticando e passando a costura. Sempre esticando o elástico para o tecido, para a parte de tecido que tem por baixo. Vou passando tudo aqui até uma voltinha completa. Já cheguei aqui, ó, na parte que eu iniciei. E aí fica assim, franzidinho aqui com o elástico. Eu vou fazer isso mesmo aqui com a outra manga. Já repeti aqui a mesma coisa, tá certinho. Agora eu vou vir aqui para o babadinho
do decote. Para o babadinho eu vou fazer uma barra lenço. E para essa barra lenço eu começo sempre fazendo uma dobra de meio centímetro e costurando bem na borda. O máximo possível aqui, quanto eu conseguir costurar na bordinha, eu vou passando. E aí o processo é o mesmo até o finalzinho aqui da tira, só dobrando meio centímetro e costurando. Passado aqui, ficou dessa forma, bem fininha a costura. Agora eu preciso cortar essa sobrinha de tecido, esse excesso. Vou cortando assim, ó, com a pontinha da tesoura e também com bastante cuidado para não cortar a costura. Então, vou tirar aqui, vou fazer isso em toda essa tirinha. E aqui eu já cortei toda a sobra na tirinha completa. Agora eu venho dobrando novamente, bem fininho, e passando uma segunda costura. Vou passando aqui essa costura em toda a borda da tira. Sempre dobrando aqui bem fininho e passando a costura. Aqui eu já estou finalizando. Finalizei aqui, fica assim, ó, a barra lenço, bem fininha. Agora eu vou precisar cortar aqui, posicionando assim certinho as duas partes. Eu venho cortando, ó, arredondando aqui até o finalzinho aqui. Vai ficar dessa forma, certinho aqui, já com as duas partes juntas. E agora eu vou passar as duas costuras para o franzido, da mesma forma que eu fiz com a manga. Passando uma costura bem na bordinha e depois uma outra com a distância de meio centímetro. Finalizei aqui a primeira costura, agora eu venho passando a segunda. Finalizei a segunda costura também e agora eu vou separar aqui essas linhas para formar o franzidinho. É da mesma forma que eu já mostrei lá na manga. Passei aqui o franzido e agora é importante conferir para ver se tá aqui do tamanho que eu preciso para o decote. Dobrei aqui o decote também ao meio, ó, do centro-costa aqui para frente. Eu vou conferindo para ver se já tá no tamanho ideal para esse decote. Depois que eu verifico que tá certinho aqui o tamanho, eu vou dar uma arrumada nesse franzido. Vou dar uma ajeitadinha para ele ficar certinho aqui, ó, não ficar mais franzido em um canto do que em outro. Fiz essa parte de arrumar o franzido, eu já trago aqui esse babadinho e venho costurar no decote. Veja que aqui a abertura não tá dobrada, ó, ela tá aberta mesmo. Eu deixo aqui para o início a distância de 1 centímetro e venho posicionando o babado e passando a costura. Vou fazer isso com todo o babadinho aqui até chegar do outro lado. Já chegando aqui no outro meio frente, aberturazinha aberta também aqui, ó, não tá dobrada. E eu preciso deixar aqui a mesma distância. Aquele centímetrozinho que eu deixei lá no início, preciso deixar aqui também. Ficou assim, ó, certinho aqui, o espaçozinho de 1 centímetro também. Agora eu já venho pro acabamento aqui desse decote. Vou dobrar aqui a abertura por cima do babado. Dobro aqui bem certinho, ó, no vinco que eu fiz com ferro. Vou posicionar aqui na máquina certinho e já venho passando a costura, paro aqui um pouquinho. Só costurei mais ou menos 1 centímetro aqui no início, porque eu já preciso agora encaixar o viés de acabamento. Então, eu paro aqui, vou encaixar o viés e continuo agora costurando esse viés aqui por cima do babado. Vou sempre posicionando aqui e passando a costura
Se você tiver alguma dificuldade aqui, você pode posicionar com alfinetes ou mesmo passar um alinhavo. Aqui eu tô só posicionando mesmo em cima e já passando a costura, mas principalmente para quem é iniciante, você pode usar os alfinetes ou até o alinhavo, que ajuda bastante. Já venho aqui passando em todo esse decote, chegando aqui do outro lado, ó, a mesma coisa, dobro a abertura, já posiciono aqui o viés. Aqui eu vou precisar cortar já esse excesso e finalizar aqui a costura. Finalizado aqui a costura, ficou dessa forma. Agora eu vou dobrar aqui o viezinho por cima da sobra do babado e vou passar uma costurazinha de pesponto rente. Vou fazer essa costura também, todo esse viés, pespontando aqui por cima. Já finalizando aqui do outro lado. Ficou dessa forma. Agora eu vou aparar um pouquinho dessa sobra que tá aqui por dentro, essa margem de costura, ó, do babado. Eu venho tirando um pouquinho desse excesso para quando virar o viés e passar a costura rebatendo, não ficar mostrando, ó. Tô aparando aqui um pouquinho, porque aí quando eu dobrar assim para costurar, não corre o risco de ficar mostrando nenhuma parte. Já aparei aqui tudo certinho, ó. Cortei aqui o excesso. Agora eu vou desvirar aqui do iniciozinho da abertura. E o pesponto eu vou iniciar aqui, ó, do comecinho da abertura, aqui na barra, porque assim eu já consigo passar uma costura só, completa aqui, de um lado a outro. Aqui eu venho passando bem na bordinha, bem na dobra que eu fiz lá no ferro. Venho passando essa costura. E chegando aqui no decote, chegando aqui, ó, no iniciozinho do viés, eu paro com a agulha para dentro, viro aqui a minha peça e continuo essa costura, agora pespontando aqui na outra bordinha do viés. Vou passando aqui em todo o decote, ó, já chegando aqui do outro lado. Paro aqui no iniciozinho da abertura também e venho pespontando até o final. Vou tirar aqui para mostrar como ficou. Ficou assim, ó, a parte da abertura bem certinho e aqui do viés também. Duas costurinhas por dentro e aqui por fora fica só uma, mostrando. Agora eu vou passar aqui overlock nessa parte e aproveitando, eu já vou passar também aqui na bordinha desse elástico. E aqui eu já passei a costura de overlock lá na cava, passei também aqui no elástico. Vou dobrar aqui o elástico e passar a costura rebatendo. E aqui, quando eu vou passar essa costura rebatendo, eu tenho que lembrar de esticar também o elástico. Vou esticando aqui certinho, ó, e passando a costura. Ficou dessa forma, certinho aqui, vou repetir isso mesmo para outra manga. Aqui eu já repeti a mesma coisa. E para finalizar aqui, eu vou para a costura da barra. Para a barra, eu vou fazer aqui duas dobrinhas de meio centímetro e passar a costura. Dobro aqui certinho e venho passando essa barra. Fica bem estreita aqui. Dá um resultado bem legal. O processo agora é o mesmo aqui, eu vou só dobrando e passando a costura. Já chegando aqui do outro lado. Finalizo com o retrocesso. E a parte da costura aqui, ó, ficou assim, bem fininha a barra.
Tá pronta aqui essa peça, né, a parte de costura. Agora eu vou colocar os botões passa-ferro e volto para mostrar essa peça pronta. Bem, pessoal, aqui está a blusa finalizada, já passada a ferro, com os botõezinhos, detalhezinho aqui do franzidinho da manga. Vou virar aqui a parte costa para vocês verem como ficou, com as pences bem soltinha aqui no corpo. Gente, eu amei o resultado dessa peça, achei ela muito linda e eu espero muito que vocês tenham gostado também. Se você gostou, não esquece de curtir e compartilhar o nosso vídeo, deixa um comentário aqui abaixo. E lembrando sempre, para você que quer comprar o molde dessa peça, o link de compra fica fixado aqui no primeiro comentário do vídeo. Esse foi o nosso conteúdo de hoje, espero muito que você tenha gostado. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.